¿qué tal, chicos y chicas? Sean bienvenidos a nuestra clase de língua espanhola. Aqui com vocês, professora Estefânia. E antes de iniciar nossa aula, vamos dar um olá para o Kelvin. Olá, Kelvin! Seja bem-vindo à nossa aula. Você é muito importante para nós. E agora, vamos seguir? Vamos ver os objetivos da nossa aula de hoje? Perceber que a língua estrangeira moderna oferece meios de compreensão de diferentes culturas e de apropriação e valorização de sua própria cultura. Refletir sobre a história dos povos africanos, sua cultura e sua identidade. Vamos lá? Vamos a pensar. Nuestra América, nuestra África. ¿Qué aspectos de la historia de la cultura afro-brasileña y de pueblos originários conoces? O que vocês conhecem sobre a história da África, dos afros brasileiros? Já estudaram isso? Já refletiram sobre toda essa diversidade que nós temos aqui no Brasil? Vamos a mirar. Miren las imágenes. Que lhes parece? Identidades, né? Identidades diferentes, as mulheres negras, a dança, aqui a gente vê também a capoeira, a música, tudo que vem aí da cultura afro-brasileira. E agora, sabias que el 20 de noviembre se celebra a vida do líder da resistência afro-brasileña? Vocês sabiam que dia 20 de novembro se celebra a resistência? Aqui, ó, é o Dia Nacional de Zumbi dos Palmares, 20 de novembro. Zumbi dos Palmares. Vocês sabem quem foi Zumbi de Palmares? Bom, el día de fiesta fue establecido oficialmente por la ley 12.519 el 10 de noviembre de 2011 y sancionado por la presidente Dilma Rousseff. Então, é uma lei, gente. No dia 10 de novembro de 2011, foi sancionada pela ex-presidente Dilma Rousseff. 20 de novembro, Dia Nacional do Zumbi de Palmares. Por quê? Porque a história faz parte da nossa história, a história do Brasil. Aqui, monumento em Pelourinho, Bahia. Olha aqui, viram a imagem? A saber, Zumbi de Palmares, o líder negro de todas as raças. El 20 de noviembre es el Día Nacional de Zumbi y de la Conciencia Negra en Brasil. La celebración es el resultado de más de 40 años de lucha de renovado movimiento negro brasileño. Mais de 40 anos. Então é uma data importante para nós. Zumbi dos Palmares reafirma la posición del Brasil como el primer lugar donde los negros consiguieron la libertad en las Américas. Primeiro, aqui ó, posição do Brasil como o primeiro lugar onde os negros conseguiram a liberdade nas Américas. E ó, mesmo assim a gente tem que pensar que foi bem atrasado essa liberdade. Aqui na América do Sul, principalmente no Brasil, foram um dos países que teve a abolição dos escravos, um dos países que mais demoraram para a abolição dos escravos, certo? Conociendo. Nacido en el Quilombo en 1655, Zumbi fue secuestrado cuando era niño por soldados y regalado a un sacerdote en Padre Antônio Melo. Então ele foi sequestrado e foi, como que eu falo, regalado, foi presenteado para um sacerdote. Foi como se fosse um presente para esse Padre Antônio.
Fue bautizado como el nombre de Francisco y le enseñaron portugués y latín. En 1670, con 15 años de edad, se resistió a los colonos blancos con los que vivía, huyendo a su hogar original en el Quilombo. Então, o que aconteceu? Como nós sabemos de toda a dominação, ele teve que esquecer um pouco da sua língua materna, começar a estudar latim, português, sua religião também, foi batizado católico e com 15 anos ele falou, não, eu não quero. Ele resistiu a tudo isso, certo? E voltou ao lugar lá original em Quilombo. Bueno, Zumbi desafiou várias expedições militares de colonos europeus em última instância, llevando al rey de Portugal a escribir una carta a Zumbi, instándole a que se rindiera y viviera bajo a las leyes portuguesas, las leyes portuguesas. Ou seja, como eu já falei, ele foi resistente e desafiou as leis europeias da época dos portugueses, não aceitando essa dominação, certo? Bueno, pero Zumbi, né, em português, Zumbi, não era assimilacionista. O que é isso, professora? Assimilacionista. É aquela pessoa que se deixa perder toda a sua cultura de origem, toda a sua cultura materna. A língua, a religião, sua história, suas crenças. Então, ele não era e ele não queria. Ele resistiu a isso, certo? Bueno, rehusándose a aceptar la vida bajo el yugo de la corona portuguesa y buscando plena libertad para su pueblo hasta el final, Zumbi murió en combate el 20 de noviembre de 1695 después de resistir y luchar contra las expediciones militares. Então, infelizmente, né? Ele morreu lutando por sua liberdade em 20 de novembro de 1695 contra os militares, as expedições militares. Por isso, esse dia é tão importante, essa data. Bueno, ahora vamos a nuestra primera actividad. Mientras leíamos el texto sobre Zumbi, encontrábamos algunas fotos. Aqui estão as fotos. Observem. ¿Qué intenciones tienen las imágenes junto a las informaciones del texto? B. ¿Por qué el 20 de noviembre es el Día Nacional de la Consciência Negra? Ok? Observem as imagens e depois de todas as informações, tudo que nós falamos até agora, o que essas imagens têm? Quais são as intenções dessas imagens? E por que 20 de novembro é o Dia da Consciência Negra, ok? Agora é com vocês, até daqui a pouco. E aí, ticos e ticas, responderam? Vamos a ver? Quais são as intenções das imagens junto às informações do texto que nós trabalhamos até agora? Bueno, las fotos tienen papel de ilustrar el tema que trata del personaje histórico y de su importancia para la resistencia negra en Brasil, certo? Papel de ilustrar o tema dos personagens históricos da sua importância à resistência negra no Brasil. E a letra B, por que dia 20 de novembro é o Dia da Consciência? Porque el 20 de noviembre de 1695 murió Zumbi en combate contra la corona portuguesa. ¿Cierto? Vamos adelante. Aquí. ¿Conoces Shirley Campbell Barr? Shirley es una escritora y antropóloga afro-costarricense.
Ha trabajado en programas culturales y sociales en Costa Rica, El Salvador e Honduras. Então aqui nós temos mais uma personalidade afrodescendente, afro-costarricense que vocês precisam conhecer. Vamos a ver? Bueno, es activista del movimiento afrodescendiente en América Latina, juntamente a la poetisa afro-costarricense Delia McDonald, publicó un poemario intitulado Palabras Indelebles de Poetas Negras. Importantíssimo, ¿no, chicas, chicos y chicas? Vamos a conocer un poco más. ¿Qué se entiende por afrodescendiente? Entonces nosotros estamos hablando de dos personas importantes aquí, dos mujeres, que decimos que son afrodescendientes. ¿Por qué? Vamos a ver. Se refieren a todas aquellas personas que tienen antepasados que salieron de África en la diáspora y están por todo el mundo, como por ejemplo personas descendientes de esclavos africanos durante el tráfico transatlántico de esclavos, ¿sí? Então todas as pessoas que têm ascendência, que têm essa descendência africana de antepassados, certo? Tranquilo? Esto. E aqui, pessoas descendentes de escravos. Nós conhecemos toda a história e sabemos que aqui, o Brasil, somos todos praticamente descendentes dos africanos, sim? Africanos, indígenas, de todas as culturas possíveis, sim? Vamos a ver? Agora, observa a tapa de um poemário de Shirley Campbell. ¿Qué significado tiene el adverbio rotundamente? Vamos a ver aqui, ó, rotundamente negra. Digamos que vocês estão passeando e de repente observam um cartaz com esta palavra, rotundamente negra. ¿Qué significado tiene el adverbio rotundamente? El adverbio rotundamente complementa el adjetivo negra que simboliza. Então, aqui, observem e com T respondam essas duas perguntas. Até daqui a pouco, ok? E aí, chicos y chicas, vamos a ver, rotundamente negra. ¿Qué significado tiene el adverbio? Significa de forma clara y precisa, completa, sin dudas. Ou seja, de forma clara, precisa, completa, sem dúvidas nenhuma, sem dúvidas, sem dúvidas. El adverbio rotundamente complementa el adjetivo negra. ¿Qué simboliza? Este adverbio simboliza a afirmação da identidade negra. Exatamente, a afirmação da identidade negra. Rotundamente negra. Vamos a seguir. Aqui nós temos o poema Rotundamente Negra. Vou dar um tempo para vocês copiarem esse poema no caderno, ok? Até daqui a pouco. Rotundamente negra. Me niego rotundamente a negar mi voz, mi sangre y mi piel. Y me niego rotundamente a dejar de ser yo, a dejar de sentirme bien cuando miro mi rostro en el espejo, con mi boca rotundamente grande y mi nariz rotundamente ancha, y mis dientes rotundamente blancos y mi piel valientemente negra. Y me niego categóricamente a dejar de hablar mi lengua, mi acento y mi historia.
y me niego absolutamente a ser de los que se callan, de los que temen, de los que lloran. ¿Por qué me acepto? Rotundamente libre, rotundamente negra, rotundamente hermosa. E aí, chicos e chicas, gostaram do poema? Bonito, né? Então, agora nós vamos para uma atividade sobre esse poema. Vamos a ler um fragmento, ok? Rotundamente negra. Me niego rotundamente a negar mi voz, mi sangre y mi piel. Y me niego rotundamente a dejar de ser yo, a dejar de sentirme bien cuando miro mi rostro y el espejo con mi boca rotundamente grande y mi nariz. Bueno, ¿qué recurso textual se usa con frecuencia en el poema Rotundamente Negra? ¿Con qué intenção? Qual que é o recurso textual que se utiliza nesse poema e qual a intenção, ok? Agora é com vocês, até daqui a pouco. E aí, chicos e chicas, qual foi o recurso desse poema utilizado? Vamos a ver com frecuencia. La repetición de la palabra rotundamente se usa para resaltar las características de la mujer negra. La nariz, la boca, los dientes, sin dejar dudas, o sea, de forma clara y precisa. Es la valorización de una identidad. Seja rotundamente negra. É assim que é a mulher negra. Que é a sua identidade e a sua valorização física bem importante. Certo? Vamos a seguir? Texto. El cabello de Iliari. Teve uma época que se escondia muito os cabelos. Se vocês forem observar vídeos ou até telejornal, as negras alisavam o cabelo. Hoje já não, hoje já se aceita a identidade. Vamos a ver? El fragmento del otro texto de Schiller Campbell Barr, Iliari. Iliari es su hija y la escritora le dedicó algunas letras de su bello pelo. Bello pelo é seu lindo cabelo. Te miro y tu rostro pequeño tiene marco de cabello crespo que combina maravillosamente con tu sonrisa. Ayer lo tenías trenzado en 6 líneas rectas que terminaban juntándose en sus puntas al final de tu nuca. Ese pelo tuyo combina con tus dulces ojos sonrientes cuando cintas de colores son entretejidas en medio de tus trenzas, resultando en hermosos cabellos coloridos. Então, aqui esse texto está reafirmando o cabelo crespo, as tranças, essas trancinhas finas que a imagem aparece, certo? Vamos a seguir. A veces, cuando son muchas tus trenzas, parecen danzar al sol de tus carreras y de tus saltos y de tus carcajadas. Es una danza que solo tu perfecto cabello es capaz de crear. Son colores amarrados a tu hermoso pelo que recuerda carnavales y comparsas, ritos y leyendas, sincretismos y abuelas. Recuerda historias y religiones de muchos pueblos como el mío. Então, o cabelo, a autora, a escritora, ela reforça o cabelo com a cultura, como se fosse uma dança, certo?
e de todos os seus ritos, as suas lendas, as suas avós, o seu povo, certo? De acordo? Tranquilo? Hoy voy a enseñarte, hija mía, así como un día aprendí de mi madre y ella de su abuela y su abuela de otra madre y de la otra abuela, a construir caminos e perfeitas veredas em tu cabeça. Né? Vou ensinar você como eu aprendi com a minha mãe, como a minha mãe aprendeu com a mãe dela, como a minha avó aprendeu com a sua mãe, como construir caminhos, certo? Para essa identidade. Te voy a enseñar, hija de mis entrañas, a diseñar obras de arte, a delinear imágenes, a tejer un mundo brillante y lleno de colores en las trenzas de tu cabeza. Y un día cuando aprendas a peinar tu propio cabello y los cabellos de tus hijas, vamos entonces a construir un nuevo mapa. Interessantíssimo, gente, porque a partir desse texto, ela faz uma comparação entre o cabelo e a construção, a identidade, certo? Construiremos un mundo nuevo en tu cabeza que les permita a todas las niñas negras como tú llevar con orgullo la hermosura de nuestros cabellos. É isso, o cabelo é a cultura, como eu falei, há muito tempo alisavam. Hoje não, hoje a minha identidade é o meu cabelo e é assim que eu vou usar. E é isso que ela fala, certo? Um orgulho do nosso cabelo, que é a nossa identidade. Bueno, ahora vamos para la actividad 4. Aqui nosotros tenemos o blog, o endereço. Se afirma que a escritura de Shirley incorpora contenidos altamente autobiográficos, manifestando una gran preocupación por los niños y niñas, la familia, además de un gran interés por los temas de género y de las mujeres negras y un gran orgullo por las culturas de raíz africana y su historia. ¿Cómo se nota eso en el cabello de Ilhari? Como que vocês notam isso, o orgulho pela raiz africana, nesse texto que nós acabamos de ler? Ok? Agora é com vocês, até daqui a pouco. E aí, tranquilos? Vamos ver a resposta? Aqui, en el cabello de Ilhari, Shirley Campbell, a partir del elogio al pelo de su hija, habla de la historia de su pueblo negro, de las historias que les cuentan las mujeres a sus hijas, de los colores que hay en la vida de una niña que ríe e salta em sua niñez. Como eu havia dito para vocês, né? Ela compara isso, o cabelo, com a história, com a cultura, com a identidade negra. De acordo? Vamos a seguir. Agora te toca a ti. Observa las siguientes imágenes de amplia circulación en internet. Fueron reproducidas. A partir de ellas y de los textos leídos, reflexiona sobre la importancia de la conmemoración del 20 de noviembre. Não precisamos de um dia de consciência negra, parda, branca, albina. Precisamos de 360 dias de consciência humana. Todo dia será dia de consciência negra, enquanto a consciência humana for preconceituosa e racista. Exatamente. Vamos a seguir. Ahora, ¿qué te parece escribir tus palabras de reflexión sobre la importancia de la conmemoración del 20 de noviembre? Y así componer un gran y hermoso painel. Então, vocês vão construir um painel sobre a consciência negra no seu próprio caderno, ok? Agora é a vez de vocês. E terminamos a nossa aula. O que nós aprendemos hoje?
O significado da data de 20 de novembro, chamado Dia da Consciência Negra, o que é afrodescendente. Conhecemos a Shirley Capbell-Bar e lemos 2 obras suas, o poema Rotundamente Negra e um fragmento do texto chamado El Cabello de Iliari, e léxico relacionado à temática. Aqui as referências e terminamos. Hasta la próxima clase, chicos!